Ibiúna teria que vir aqui, ou seja, a gente ia fomentar o nosso comércio, ia criar emprego, ia distribuir renda, e além disso, a comodidade para os nossos segurados, né? Um velhinho que vai se aposentar, ele não precisa ir até lá. Tá, obrigado. Muito obrigado, vereador. Então, só declarando a votação, esse requerimento foi aprovado por 12 votos contra 0. Obrigado. Encaminhamento de indicação. Quantas indicações são? 7. Estamos aqui encaminhando 8 indicações para o Executivo. Recebimento de ofícios. A Câmara Municipal, ofício 049/2015, da Saneágua. A Câmara Municipal de Mairim, que interessado o senhor Wilker Camargo, assunto solicita ao presidente da Câmara Municipal para formar comissão de inquérito e, no caso de improbidade administrativa, seja requerida a cassação do prefeito municipal, violação dos princípios administrativos. Não tendo mais nada a se discutir. Tá. Recebimento do decreto legislativo número 29/2016. Autor, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto, dispõe sobre as contas do Executivo relativas ao exercício de 2012. Responsável, Denis Venere. Não tendo mais nenhum ofício recebido, passo agora ao tema livre. Terminamos o expediente e passamos ao tema livre com o vereador Rodrigo da Imobiliária, inscrito por 15 minutos. É isso? Tem mais alguém? Boa tarde, senhor presidente, vereador Alexandre Peixinho, ao qual cumprimento a nova mesa diretora, vereador Robertinho Erck, vereador Elinho Moreto, vereador Vitório Júnior. Boa tarde a todos e desejo a todos a vocês da mesa que tenham um ótimo ano de trabalho e que possam produzir o melhor para Mairim, que Deus abençoe vocês. Quero aqui cumprimentar também os vereadores que estão de volta do recesso. Estamos aqui já a partir de hoje com os trabalhos do Legislativo, iniciando esses trabalhos. Quero cumprimentar aqui o vereador Beto, vereador Kiushi, vereador Teixeira, vereadora Deia, vereador Biula, vereadora Selma, vereador professor Giovanni e vereadora Abner. Quero cumprimentar a população. Parabéns, população, por estar aqui hoje presente de forma maciça aqui nessa casa. Vejo bastante gente e acredito que muitos temas no início desse ano, senhor presidente, serão tratados. Temas esse que leva desde aumento de taxas, Operação Alba Branca, os serviços públicos que não funcionam, remédios que não tem na rede básica de saúde. Enfim, diversos problemas que a população de Mairim que nos trazem no dia a dia. Problemas que, se nós vereadores, que somos pessoas que estão mais próximos da população, sabemos e sentimos junto, como foi um problema que eu observei, senhores vereadores, no fim desse ano, de uma moradora do bairro do Jardim Vitória, se eu não me engano, Rua 22, onde
ela recebeu uma interferência dos serviços do PAC em sua casa no ano de 2012 e não terminaram as obras. Passou para o ano 2013, as obras não foram efetuadas e ela tem o esgoto vazando a céu aberto no corredor de sua casa, na cozinha de sua casa. É uma situação lamentável, a situação dessa senhora. Fica aqui um pedido meu de apelo ao Executivo, que resolva o problema dessa senhora o quanto antes possível, pois não é tão dispendioso para o Executivo esse problema. Basta fazer o serviço. Estive lá nessa casa com meu amigo Natarula, que está aqui presente hoje. Realmente é lamentável a situação em que se encontra essa senhora que mora no Jardim Vitória, Dona Naná. Eu fiz um requerimento hoje, foi aprovado aqui no plenário, fala sobre a Operação Alba Branca. Muito dessa operação ainda tem por se desenrolar. Mas o que eu quero dizer é que, mais uma vez, infelizmente, Mairinque está nos noticiários. Se nós pegarmos aqui as informações que se veicularam pelo promotor Leonardo Romanelli, ele fala que essa operação já rendeu R$1 milhão em propinas. E que as cidades envolvidas, não que estão envolvidas, mas que estão no processo de investigação, com base no depoimento inicial de algumas pessoas que foram feitas para a promotoria. Que essas cidades podem chegar a 22 cidades. É lamentável a situação política que o nosso Brasil encontra hoje. Dos desmandos, de roubos, de desvio, de esquemas na Petrobras. É lamentável que agora essa operação venha mexer com merenda de criança, gente. É uma sacanagem com as crianças, com quem realmente depende da escola pública e utiliza da escola pública. Eu espero mesmo que esse promotor de justiça, Leonardo Romanelli, ele chegue a fundo, investigue e que apareçam os verdadeiros culpados. Porque se apareceu o nome dessas cidades com base nos depoimentos iniciais, segundo está aqui na matéria, a promotoria acredita que o número possa chegar a 22 cidades. Isso é uma pouca vergonha. Enfim, estamos aqui no Legislativo acompanhando de perto o desenrolar dessa história. Com relação à questão dos impostos, o que eu pude apurar até agora, até o presente momento, que os carnês começaram a chegar, e eu recebi reclamação de munícipes que está sendo cobrado sobre 6 vezes, aonde passa 3 vezes o caminhão. Deve ser algum erro ou não. Esse daí é o primeiro erro que eu tive de reclamação. Pessoas que moram na Granada veio reclamar, pessoas que moram na Nova Mairinque, dizendo que aonde a coleta o caminhão passa 6 vezes por semana, estão cobrando, aonde o caminhão passa 3 vezes por semana, estão cobrando 6 vezes. Então esses carnês, tecnicamente, teriam que ser refeitos. Porém, hoje assinei um projeto, junto com um decreto legislativo, junto com meus amigos de bloco, para revogar esse decreto municipal. Justamente para que o prefeito
construa um amplo debate com a população para discutir a questão do lixo e o real aumento que se deve ter para que ninguém seja lesado. Então, a princípio, o que eu pude avaliar, que o decreto começou errado. O decreto executivo, que é o de 8 de outubro de 2015, ele aumenta a despesa com lixo, aonde se tinha em 2014 3 milhões e 400, aumentou para 5 milhões 546 mil reais. Pois bem, aí eu fui buscar a informação no Código Tributário e na Constituição Federal. Quando se tem um aumento que foge aos índices, esse é o entendimento que eu obtive, senhores vereadores. Quando se tem um aumento que foge aos índices de correção, que é o INPC, no caso aqui o da Prefeitura, ele tem que ser discutido na Casa Legislativa, ele tem que ser aumentado por lei. O prefeito não pode fazer por decreto este tipo de aumento. Esse tipo de aumento exorbita os índices normais de preço ao consumidor. Ou seja, o consumidor teve um repasse da inflação de aproximadamente 10%, ele teve um aumento de mais de 60% na taxa de lixo. Não é justo com o consumidor, que é a população de Mairinque nesse caso. Segundo diz o Código, ele fala que o tributo ele deve seguir o princípio da legalidade, da anterioridade e da capacidade contributiva do cidadão. Quando você altera, senhores vereadores, uma taxa, imposto, no caso o imposto é o IPTU e esse tributo é taxa, além do que o INPC passa, tem que ser através de projeto de lei, e esse projeto tem que ser discutido na primeira semana do mês de janeiro do exercício anterior, que é o que a lei, é o mínimo que a lei determinou. Ou seja, nós teríamos que ter discutido com a população e ter aberto amplo debate no dia 7 de janeiro de 2015. Aí, com certeza, talvez chegaria num entendimento comum de que o imposto poderia ser aumentado, mas não na canetada de uma vez só. Se nós pegarmos aqui o edital 068/15, ele foi promovido no dia 27 de novembro de 2015. É o edital que trata do lixo. Já em janeiro, já existia o novo carnê de imposto, que chegou nas casas agora, com o reajuste. Ou seja, além do erro no carnê de estar cobrando da população mais, aonde passa menos caminhão, ainda existe a questão do aumento da taxa. A ideia proposta, promovida pelos vereadores do bloco de oposição, é para que se revogue o decreto e discutir aqui na Câmara com a população o aumento. Não é justo com a população? Uma parte, vereador. É o mínimo que nós podemos fazer, porque aonde anda, aqui em Mairinque, tem lixo pelos cantos. Nunca vi a cidade de Mairinque tão suja como está a nossa Mairinque de 2016. Eu tenho filmado isso